Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Esse é um vídeo que eu estou gravando que não tem nem muito relação direta com o conteúdo da disciplina. Não é um conteúdo programático da disciplina, não consta no plano de ensino, no mapa de atividades semanais, nada. Esse é um vídeo que eu estou gravando por solicitação de alguns colegas que me pediram para que comentasse sobre um pouco sobre, sobre a bibliografia que eu utilizo tanto para estudo da catalogação como também para a elaboração das aulas. Então eu decidi, demorei um pouquinho para gravar, mas finalmente está saindo. Vocês não têm nem a obrigação de assistir, só quem se interessar mesmo por adquirir alguns livros da área. Então, por isso que eu gravei e eu achei melhor apresentar em forma de vídeo do que propriamente só escrever, colocar os títulos, porque dá para ir comentando um pouco sobre algumas circunstâncias que envolvem os livros da área da representação descritiva, da catalogação. Bom, primeiro é importante dizer para vocês que acho que vocês já procuraram alguns livros, talvez, pelas referências que eu coloco, e acabaram não localizando. A gente vive atualmente um problema que a gente não consegue encontrar mais livros, os principais que são utilizados aí no ensino, porque a editora que mais publicava livro na área da ciência da informação, especificamente biblioteconomia e arquivologia, que era a editora Briquet de Lemos, ela encerrou as atividades. Ela não mais publica livros impressos. Por um tempo ainda publicou livro eletrônico, mas hoje ela não publica mais, sobretudo porque o seu editor, ou proprietário, né, ele já deve estar bem, bem velhinho, que é o professor Agenor Briquet de Lemos. É bibliotecário, conhece muito da área, e durante muito tempo ele tocou esse projeto que foi muito importante para nós, para a minha geração, porque os livros foram importantíssimos na nossa formação, porque eram livros mesmo que eram utilizados quase que integralmente no curso para que pudesse ser apresentado o conteúdo, né, a base fundamental da biblioteconomia. Isso vocês verão não só em livros relacionados à representação descritiva, representação temática, também os livros fundamentais eram publicados pela Briquet de Lemos, o serviço de referência, a, a parte relacionada à informática em bibliotecas também. Então, uma série de livros que foi publicada na minha época, ali na primeira década dos anos 2000, há cerca de 10 anos atrás, até mais, um pouquinho mais, de 10, 15 anos atrás, que eram publicados por essa casa editorial e que, infelizmente, ela não publica mais. Bom, então, feito toda essa introdução, ficou alguém publicando? Existe alguma editora ainda que publica? Na minha época também, de estudante, existia uma outra editora chamada Tesauros, que também era de Brasília, assim como a Briquet de Lemos, e que publicou muitos livros. Há muito tempo que eu não visitava o site deles e hoje eu visitei para trazer informação para vocês. E eu acabei não localizando nada lá também. Então, é mais uma editora que, com o tempo, foi não dando conta de se publicar mais livros da nossa área. E tem uma outra editora chamada Interciência, que é lá de Niterói, no Rio de Janeiro, que ela tem ainda um catálogo ainda considerável de livros, inclusive com publicações novas. No último Enancib, que houve um encontro, né, da área de ciência da informação, que foi 15 dias atrás, eles lançaram livros, então continua publicando. É uma editora que publica em todas as áreas do conhecimento, mas tem também uma reservinha ali para a área da biblioteconomia e ciência da informação. Logo mais eu mostro para vocês o site dessa editora. Bom, então como é que fica a questão da publicação em livros? Esse é um tema da minha área de pesquisa, do meu mestrado, eu pesquisei sobre livros acadêmicos, e embora muitas áreas utilizam os livros, outras acabam disseminando, publicando mais como artigo de periódico, porque é uma publicação mais rápida, mais condensada. Mas é importante dizer que na graduação ainda se utiliza, independente das áreas do conhecimento, o livro ainda tem um papel muito grande, porque se ele não tem um papel de disseminador da informação, de registrar informação nova, ele tem um papel de didático e educativo, no sentido de transmitir informação que é capturada em várias outras fontes de informação e traduzir com vistas ao ensino, né?
à formação do estudante. Então, por isso, o livro ainda é fundamental. A gente não pode tratar o livro como o livro acadêmico, né, como um elemento que não tenha tanta importância e excluindo e olhando só para artigos científicos. A nossa área publica muito em artigo científico. A gente tem muitas revistas que publicam, que são exclusivas da nossa área. Então, a gente se comunica muito por meio de artigos de periódicos. Mas os livros que trazem um conhecimento mais consolidado ainda são importantes. Porque os livros eles trazem ali várias opiniões de autores e aí conversam e fazem a tradução disso de uma forma mais simples, né? Com vistas ao ensino. Muito bem. Ao mesmo tempo que essas editoras comerciais elas foram ruindo, foram não publicando mais, a gente tem observado um movimento também concomitante das editoras universitárias em publicar livros. E aí a gente tem alguns expoentes, tem o pessoal da Unesp, tem o pessoal da Federal da Paraíba, tem o IBICT, que é vinculado ao UFRJ, que também publica muita coisa. Então essas editoras elas têm a UFSCar, essas editoras têm trabalhado, né, e disponibilizado espaço para que os autores possam publicar. E à medida que publicam na condição de como uma editora universitária, na grande maioria das vezes esses livros ficam abertos na web. Então eles não são publicados mais em papel, alguns são publicados em papel, mas a maioria das vezes se publica no formato e-book, porque a disponibilização e o gasto, né, o investimento é muito menor do que o investimento que se faz da parte da editora para publicar livro em papel, porque é caro comprar papel, trabalhar com diagramação, trabalhar com editoração, colocar isso no mercado, e na maioria das vezes não supre a quantidade, né, o investido acaba não sendo coberto pelo que é vendido. Eu esqueci de falar um adendo aí a respeito da editora Briquet de Lemos, que aí eu faço um parênteses agora só para complementar, que embora eles publicassem, sempre a tiragem foi muito pouquinha, muito reduzida, né? E aí, com isso, a comunidade bibliotecária, assim que eles publicavam, assim, todo mundo ia em cima e comprava o livro, e logo ele esgotava, eles não lançavam uma nova edição, então era bastante reduzido, né? Então era assim, logo que se publicava tinha que correr atrás para correr. Um exemplo para conseguir. Um exemplo é o Catalogação no Plural. É um livro fundamental e eu não tenho esse livro. É um dos poucos livros da área que eu não consegui comprar porque assim que publicaram, assim, acabou muito rápido. Foi uma tiragem curtinha, ele não foi publicado em segunda edição, lançado em segunda edição. Conclusão eu não tenho. Então sempre que eu preciso eu consulto na biblioteca da UFES ou eu tenho aqui umas partes digitalizadas ou eu digitalizo a parte que me interessa. Tá bom? Então ainda tem esse agravante. Bom, feito toda essa introdução, já são 10 minutos de vídeo, talvez vai ficar um pouquinho longo. Eu vou tratar então só dos livros da representação descritiva, da área de representação descritiva. Se vocês quiserem que eu comente sobre outros livros, depois vocês me peçam aí que eu faça um outro vídeo para comentar sobre os livros da área, qual local que é possível a obtenção dessas obras, para que a gente consiga, para que vocês possam ter acesso, né, à literatura da nossa área. Depois vocês comentam, vocês peçam aí que eu faço mais adiante esse vídeo e compartilho com vocês. Está sendo bem artesanal, tá, pessoal? Então, eu não vou nem passar em processo de edição, não vou editar vídeo, não vou botar capa, não vou colocar vinheta, vai ser mais simplesinho assim mesmo, só para comunicar aí para vocês, assim como esse vídeo aqui também que eu estou falando. Até porque se eu for falar de outras coleções, de outras áreas, vai demandar muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo e esse já tem bastante vídeo da disciplina para assistir. Então vamos lá, ó. O primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, ó. Comprei no meu primeiro período, nas minhas primeiras semanas de aula, uma professora que deu a disciplina de Fundamentos de Biblioteconomia, professora do Cine, ela comentou, levou esse livro para a sala de aula e comentou sobre ele. É um dicionário, né? Um dicionário, acrônimos, siglas, de arquivologia, biblioteconomia, documentação e informática. Então, são as áreas que contemplam aí a ciência da informação, alguma das áreas. Esse é um livro que acho que foi publicado em 2001, se eu não estou enganado, 2003. Então, um ano depois que eu ingressei, em 2004, eu ingressei no curso. E aí é um livro muito legal porque ele é como um dicionário. Então, ele traz definições, vocês estão observando aí, ó. E ele é muito útil porque, às vezes, você quer conceituar para uma apresentação, para uma aula, quer conceituar ali alguma coisa e se encontra aqui.
nessa obra. Então, por isso que ele é muito útil. Foi o primeiro livro que eu adquiri na área da área da biblioteconomia, né? Que ele me acompanhou durante o curso, me acompanhou no mestrado, me acompanha aí nas atividades, e eu guardo ele com muito carinho. E o que eu fazia? Por que eu consegui adquirir quase toda a coleção de livros da área de biblioteconomia? Eu, na época, se publicava bastante, né? Sempre tinha os livros. E o que eu pautei? Bom, eu vou um dinheirinho que eu gasto às vezes para comer uma pizza, eu pegava e reservava para comprar um livro. No final de semana deixava de comprar alguma coisa e comprava um livro, 20, 30 reais, 40. Os livros custavam isso à época, né? Então, era um investimento que eu deixava de fazer para investir nos livros, e isso foi um investimento bom, porque eu consegui reunir uma bibliografia ampla aí de boa parte das áreas do conhecimento da biblioteconomia. Eu estudei muito para concurso, né? Não só o da UFS. A UFS foi um dos primeiros que eu fiz, passei e acabei ficando lá, mas eu acabei passando em outros também e optando por não ir. E os livros sempre foram fundamentais nesse sentido de me ajudar no cumprimento do edital, né? Então, por isso que esse investimento prévio, feito ao longo do curso, ele me ajudou, ele me trouxe frutos depois. E vem me trazendo, porque se eu não tivesse esses livros, até para gravar as aulas para vocês, para elaborar o conteúdo, ficaria muito difícil. Bom, agora vamos tratar de... Vou ainda continuar na seara de livros que trazem conteúdo relacionado à conceituação, para apresentar esse aqui para vocês, que é uma obra fundamental, muito importante, que infelizmente a gente também não consegue comprar, eu acho que não. Depois eu faço uma pesquisa com vocês ali no estante virtual para ver se a gente consegue localizar, mas esse aqui é o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, do professor Murilo Bastos Cunha e da Cordélia Cavalcante, uma obra fundamental também, você vê que ela é muito mais detalhada, e vocês observaram o quanto que eu utilizei esse livro aqui com conceitos nos slides que eu preparei para vocês. Então, eu uso muito esse livro, uso nos cursos que eu dou, lá na biblioteca, porque é sempre, na maioria das vezes, eu começo uma aula, começo uma fala sempre conceituando, porque ali é o parâmetro, o fundamento, né? E dali a gente vai discorrendo sobre outros tópicos. Então, esse livro aqui está até já bem amassadinho, porque eu uso ele muito, 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 muito esse livro. Beleza? E ele tem as remissivas, remissiva ver também, tudo aqui dentro. Então, é uma obra fundamental, chamada Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. Contempla todos os assuntos da área, todas as nossas atuações, todos os campos de atuação, então, por isso que ele é fundamental para mim, e eu comecei com esses dois. Agora a gente vai tratar dos livros relacionados à nossa área, né, à nossa disciplina. E aí eu vou começar com o mais antiguinho que eu tenho. Esse aqui eu não comprei quando foi publicado, porque eu nem em 95 era criancinha ainda, né? Se chama Introdução à Catalogação, da Eliane May. Esse livro eu consegui comprar no sebo, então consegui comprar no estante virtual, foi um achado que eu consegui. E ele é a base do catalogação no plural. Eu não tenho a catalogação no plural, mas tenho esse aqui. Então, muito do que consta lá no catalogação no plural, ele foi baseado nesse livro aqui. Então, a catalogação no plural é como se fosse uma segunda edição, uma edição revista, atualizada desse livro aqui, chamado Introdução à Catalogação, que é da Eliane May, e o catalogação no plural é dela também, junto com a Naira, que foi minha professora no mestrado, a Naira Silveira, e muito excelente professora, e infelizmente eu não tenho essa obra. Na época até perguntei a ela, ela falou, eu não tenho também, só tenho o meu, e não tem como mais, infelizmente, a editora lançou pouquinho. Tá bom? Então esse livro aqui é fundamento mesmo. Fundamento eu utilizei muito também nas aulas de vocês. Traz fundamento, conceito do que é catalogação, tipos de catálogo. Só não traz, como é um livro da década de 90, né, meados da década de 90, não traz marketing, não comenta muito superficialmente sobre marketing, não fala sobre FRBR, que é um assunto ainda que a gente vai adotar, vai comentar sobre eles, tá bom? Mas é um livro legal, bacana. Não sei se vocês vão conseguir, acho pouco provável que se consiga, porque isso aqui é raridade, vale dinheiro, viu, isso aqui. Um dia, quem sabe, depois que eu aposentar, né, eu coloco lá no estante virtual e vendo também por uma bagatela. Esse livro também, esse aqui, ó, é um livro antigaço, esse aqui, de 1986, acho que é o mais antigo que eu tenho da área de catalogação, mas eu comprei enquanto estudante, ainda eu consegui encontrar esse livro, comprei na livraria Novo,
comprei online, né, numa livraria eletrônica, e comprei novo. Esse aqui é um livro que ele é muito bom porque ele traz vários tipos de representação, né, de fichas catalográficas, de acordo com as tipologias documentais. Vocês vão visualizar aí, ó. Então, nós temos as regras, nós temos para livros, material catalográfico, manuscrito, música. Então, é quase seguindo, ou melhor, seguindo mesmo a ordem do ACR, os capítulos do ACR. E ele traz muitos exemplos. Então, vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui. Ó. Ele mostra que a, a, a folha de rosto, né, as fontes de informação, e depois traz a ficha catalográfica prontinha e as regras que foram empregadas para a descrição. Então é um livro antigo, não fala nada de marque, ele é sequinho, sequinho, relacionado à catalogação e ACR, beleza? Como ele foi publicado em 86, é o ACR2 ainda, nem é o ACR2 Revision, não. A edição mais nova de 2002, publicada, né, do ACR. Mas ele é fundamental, ele é muito bom porque eu utilizava muito isso aqui para estudar para concurso, porque eu pegava o exemplo aqui da fonte de informação e montava, fazia a descrição. Se depois eu comparava para ver o que estava certo e o que estava errado. Então ele me serviu muito, esse livrinho aqui, foi muito bom, muito legal. Conservo ele com muito carinho. E aí, esse livro vocês encontram ainda para comprar no estante virtual, na estante virtual. Daqui a pouquinho a gente dá uma passeada lá e eu mostro para vocês. E está até baratinho, vale a pena às vezes vocês comprarem isso aqui caso queiram. Próximo livro também é da Eliane May, também mais um, chamado Não Brigue com Catalogação. Esse livro é muito legal, bem didático, porque da mesma forma que ela no outro é mais um livro mais conceitual, introdução à catalogação, catalogação no plural, aqui não, aqui ela trabalha com exemplos, então ela traz vários exemplos, vocês estão visualizando, muito similar ao que eu montei o exercício para vocês, então ela traz a folha de rosto, alguns complementos aqui, e depois procede a descrição. Só que aqui a descrição, em vez de ser feita como no manual de catalogação que eu mostrei há pouco, de acordo com a ficha catalográfica, aqui ela trabalha os campos marque, ó. Todos os campos marque e explica o emprego de cada uma das regrinhas. Legal? Então é um livro bom, bem legal. Também vocês não vão achar mais para comprar, na estante virtual eu vi um, mas assim, a preço de bem carinho, R$ 200. E é um livro fininho, ó. Não é muito grosso, mas ele traz vários exemplos. E aí eu vou só rapidinho mostrar o sumário para vocês, para mostrar aqui do que ele trata. Então, ele contempla aí uma série de fontes, ó. Aqui está o sumário, então traz vários exemplos muito legais e comenta a aplicação de cada uma das regras. E melhor, ao comentar, ele traz aqui em que local que está no ACR. Eu sei que está meio difícil aqui para vocês verem, mas aqui, ó, por exemplo, regra 21, ponto não sei o que, 21, e assim vai, e assim vai. Beleza, pessoal? Então é mais um livro aqui que eu indico fortemente. Se consegue comprar, vale a pena porque ele ajuda muito. Bom, já tratando mais de atualidade, e aí vocês viram, ó, Brica de Lemos, Introdução à Catalogação, Brica de Lemos, Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, Brica de Lemos. Esse aqui é um livro mais atual, foi um dos últimos que eu comprei ainda enquanto estudante ou recém-formado, que é algo que a gente vai estudar na unidade 8, na unidade 8, não, na semana 8, desculpa. Semana 8, aula 8, sobre RDA. RDA é o novo código de catalogação que promete suplantar o ACR2. Tem, algumas bibliotecas já estão aplicando o RDA, e então ele pretende, né, fazer uma atualização ao ACR, com novas regras de catalogação. Então, esse livro aqui é um livro de uma grande autoridade na área de RDA, que é Chris Oliver, e apresenta o conceito que é o RDA e algumas aplicações também. RDA significa Resource Description Access, né? Então, são as regras de descrição dos recursos, né? Acesso e descrição dos recursos. Beleza? Então, também é um livro legal, também da Brica de Lemos, e eu acho que vocês não acham também para comprar mais essa obra, não. Eu fiz uma pesquisa muito rápida na Amazon, não encontrei. Talvez no sebo seja possível. Tudo bem? Mas RDA
Isso é uma coisa que nem me preocupa muito, porque já tem um outro livro da Interciência que trata sobre RDA e é possível comprar ainda. E como é um assunto que está começando a começar a ser discutido mais fortemente, saindo só da teoria e entrando mais na prática, eu acho que nos próximos tempos a gente vai ter muito livro ainda sobre RDA. Valeu? Bom, por fim, eu deixei o melhor, a cereja no bolo para o final, porque é o que eu já tenho comentado com vocês, que para mim essa é a obra principal da área da catalogação no Brasil. Lógico que a gente tem o código de catalogação, e eu já mostrei para vocês, lá na FEBAB vende, são R$ 200, acho que o valor dele, dos 2 volumes, e mais eu considero é uma obra fundamental, é uma obra de referência, o código de catalogação, mas eu ainda prefiro utilizar esse aqui, ó. Se chama ACR2 em MARC 21. Catalogação de recursos bibliográficos ACR2 em MARC 21, escrito por essa autoridade aqui, porque não autoridade no sentido da catalogação, né, mas por autoridade que conhece muito, que é a professora Antônia Memória Ribeiro. Embora o sobrenome dela seja Ribeiro, a gente chama ela de Memória, né, mais popularmente de Memória. É uma senhorinha lá de Brasília, professora, conhece muito, e esse livro aqui, ele é muito bom porque como que ele é organizado? Bom, ele traz exemplos de tudo que vocês podem imaginar, de muitos recursos, e traz exemplos de acordo com a organização, o arranjo dessa obra aqui é de acordo com o mesmo arranjo do ACR2. Então, nós vimos lá que o ACR2, capítulo 1, as regras gerais, capítulo 2 vai tratar sobre os livros, terceiro sobre outro, e assim vai. E ele traz o mesmo arranjo das normas, das diretrizes do ACR também. Então, por isso que eu considero ele muito útil, porque ele é muito prático no sentido de trazer exemplos, comentar os exemplos, comparar os exemplos com as regras de descrição na CR2 e ainda assim inserir no modelo MARC 21. Então, se a gente tem dúvida, por exemplo, quanto ao emprego de um subcampo, de um indicador, de um campo, ele traz aqui muito legal. Ó, abri aleatoriamente, então só para vocês verem. Ó, aqui ela traz um exemplo de um CD chamada Terra, acho que do Chico Buarque, e aí aqui a descrição. Ó, aqui em Mark e aqui as regras que são empregadas, as fontes de informação. Então, esse livro aqui é uma preciosidade. E a notícia boa é que ele é vendido ainda, porque, deixa eu só fechar, porque abriu uma coisinha aqui de antivírus, e aí vai atrapalhar a nossa fala. Pronto. Esse livro vocês conseguem comprar, ele não é publicado por uma editora, ele é publicado pela própria Antônia Memória Ribeiro. Então vocês conseguem comprar esse livro direto com ela. Ela tem um site, eu vou mostrar para vocês logo mais, e vocês entram em contato. Eu não sei o valor, mas não adianta que não é barato, deve estar aí beirando os R$ 200, acho que esse livro, mais o frete de Brasília, então vocês vão fazer um investimento, mas é um investimento que vale aí para toda a carreira profissional de vocês enquanto estivesse utilizando a CR2. E acho que a gente vai utilizar durante muito tempo ainda. Ela tem um outro livro que eu descobri, eu não sabia, descobri aí preparando aula para vocês, chamado ACR2 versus RDA, e que acho que promete ser muito bom porque ela está comparando o emprego tanto no ACR2 como no RDA. Eu, como não atuo, vocês sabem que eu não atuo exclusivamente e minha área principal de atuação não é a representação descritiva na biblioteca, eu não comprei esse livro, eu não estou estudando mais para concurso durante um tempo, já tem muito tempo que eu não estudo mais, e então, a princípio, eu não penso em comprar esse livro por hora. Como eu não sou professor efetivo do curso, né, eu estou aqui temporariamente, então talvez não valha o investimento por agora, mas eu penso em adquirir, quem sabe no futuro aí, esse livro, porque acho que promete ser muito útil. E hoje eu não trabalho com representação descritiva, mas eu não sei, no futuro eu posso vir a trabalhar lá na biblioteca, né, da UF. Então, por isso que eu não tenho essa obra ainda, mas acho que vale a pena adquirir sim, sobretudo porque a gente está a passos largos de se implementar cada vez mais o RDA. Beleza? Então, assim, como eu disse, Cláudio, do primeiro aí que você mais
me indica para comprar? Esse aqui, sem dúvida. É caro, mas vale um investimento tranquilamente. É o tipo de investimento que se paga aí ao longo dos tempos, sobretudo se vocês quiserem seguir aí a carreira de bibliotecário, estudar para concurso, atuar como bibliotecário que trabalha com catalogação, conhecer mais a catalogação, senhor livro. Como que eu faço para comprar? Bom, eu preparei, fiz aqui, abri algumas abinhas, e aí eu vou mostrar para vocês, começar aqui pelo site da memória. Vou só diminuir aqui a minha tela, para não ficar ruim. Acho que tá bom aqui, vocês conseguem visualizar e não atrapalho. Então, ó, é amemoria.com.br o endereço. E aí ela traz aqui, ó, a CR2 em Mark 21. Além do livro, ela encaminha também um CD-ROM. Existe ainda CD-ROM, tá, galera? Um CD-ROM com vários exemplos para que se possa estudar, fazer exercício e tudo mais. Então, um livro muito bacana, ó, sexta edição, a minha, deixa eu conferir se eu não me engano, a minha terceira edição. Então, tem muita coisa atualizada aí. É a minha terceira edição revista atualizada de 2006. Já tem um tempinho que eu comprei esse livro aqui. Então já passou aí por mais 3 edições e está fresquinho, ó, de 2020. Então vale a pena. E aí, inclusive, ó, com conceitos novos, conceitos dados pelo Resource Description and Access, o RDA. Então, sugiro. Aqui eu não consegui localizar, sendo muito sincero para vocês, o valor. O valor acho que vocês vão conseguir por meio aqui do contato com ela. Mas olha que legal, ó, 454 exemplos. Então, como eu falei, contempla tudo que vocês imaginarem aí. Além de contemplar, traz conceitos também. Então, traz apêndice, traz aí os campos usados no formato MARC. Muito bom, muito legal. Beleza? Bom, como que faz para contatá-la? Tem aqui, ó, contatos e fretes, perguntas e respostas. E o outro livro que eu comentei com vocês é sobre a RDA, né? E aí tá aqui, ó, RDA versus a CR2. Como eu disse, esse eu não tenho ainda, eu acho que vale a pena comprar sim. No futuro, acho que eu devo comprar sem dúvida, sobretudo se mais vezes, se porventura eu ministrar essa disciplina mais uma vez, se eu conseguir em mais uma tentativa, né, em mais uma possibilidade de ministrar essa disciplina, lembrando que eu não sou o professor efetivo do curso, né? Então tá aqui algumas orientações sobre o que é esse livro. Também não tenho a mínima ideia quanto custa, como que ele está organizado, porque como eu disse para vocês, eu nem sabia da existência dessa obra. E me parece que ela é novinha também, deve ter sido publicada aí em 2020 ou no muito 1999. Legal? 99 não, 2019, desculpa. E aqui tem o tópico aqui, contatos e fretes. Aí você pode simular aqui o valor, o CEP, para onde vai ser encaminhado, qual é a forma de envio, aí tem o valor aqui, depois mostra, e depois vocês fazem o contato com ela para ver se querem adquirir ou não essa obra. Ela encaminha tudo certinho, não teve problema nenhum. Muita gente adquire esses livros e nunca houve problema. Esse eu recomendo, assim, fortemente essas duas obras. Já adianto que não é um investimento barato, mas vale a pena. Bom, o que mais que eu tenho que falar para vocês? Então vamos começar aqui pelo livro da RDA, a editora Interciência, que eu falei para vocês. Então, eu fiz uma pesquisa aqui, vocês podem fazer uma pesquisa, por exemplo, aqui como biblioteconomia, e pedir para buscar. E aí ele recupera esses 3 livros. Legal. E se eu colocar Ciência da Informação? Recupera esses 2. Mas ainda tem essa possibilidade aqui, ó, área de interesse, que é que vai contemplar mais livros. Então vocês clicam aqui em área de interesse, e aí tem o tópico aqui, ó, Ciência da Informação. Vocês vão clicar aqui em cima, e ele lista os livros da nossa área que foram publicados por essa editora. Tá vendo que tá todo mundo em catálogo aí, ó, e tem livros de tudo quanto é área. Tesauro, que é representação temática, política e desenvolvimento de coleções, que é uma disciplina que vocês vão ter logo mais. Esse de classificação, que é um livro muito bom também, do Language, que também vai ser tratado em temática, nas temáticas. Cabeçalhos para entidade coletiva também, de temática. Esse aqui, Socialização do Conhecimento no Espaço em Bibliotecas Universitárias, também vai tratar aí um pouco sobre formação e desenvolvimento de coleções, sobre bibliotecas como um todo.
Então, só para passear aqui, não vou comentar sobre todos eles, porque senão vai ficar um vídeo mais longo ainda do que já está. Esse livro aqui é um livro legal, porque eu tenho esse livro, ele traz vários conceitos, é como se fosse um dicionário, ele fala da área como um todo. Vale a pena também adquirir essa obra, é muito legalzinha. Simples, nada muito difícil, muito aprofundado, mas vale a pena para um primeiro mergulho. E o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, da RDA. Ó, aplicação do Resource Description and Access. Esse livro eu não conheço, sendo sincero para vocês, não tenho a mínima ideia de como está organizado esse livro, mas dizendo que é mais uma obra que trata sobre RDA aí, caso vocês queiram adquirir. Valeu? Então, apresentei os livros da editora Interciência. Esse livro aqui, que eu fiz uma pesquisa lá na Amazon, eu tenho esse livro, só não mostrei para vocês porque ele está emprestado com uma amiga que está estudando para concurso. E eu digo para vocês que eu aprendi Mark com esse livro. Como foi apresentado o Mark na faculdade, eu não consegui compreender o que era o Mark, não. E aí, depois de muito tempo, depois de formado, eu descobri esse livro, comprei e eu aprendi estudando para concurso o que era Mark. Então, quando eu precisei utilizar Mark, então a partir, por exemplo, de 2011, quando eu comecei a trabalhar mais com catalogação, eu já sabia mais ou menos o Mark bibliográfico um pouco. Ainda tem o Mark autoridade, mas o Mark bibliográfico eu conhecia suficiente, de forma suficiente. Então, é um livro muito legal, fininho, bacana, baratinho, da Zaira Zafalon, que é uma excelente professora lá da UFSCar, conhece muito sobre catalogação e mais ainda sobre marketing. Então, vale a pena a aquisição desse livro, sobretudo porque ele tem um precinho bem em conta, bem legal. E é o tipo de obra que faz com que você aprenda, porque traz muito exercício prático. E ela apresenta, ela conceitua de forma muito simples, muito clara, muito didática. Legal? Então, esse é um que eu tenho, mas não tenho aqui para mostrar para vocês porque está emprestado. Bom, eu fiz uma pesquisa também lá na Estante Virtual, acho que vocês conhecem, que é um site que reúne vários sebos, né? Então a ideia dele é congregar vários sebos. E fiz uma pesquisa aleatória aqui, por termo catalogação. Então, só para que vocês possam visualizar, depois vocês podem repetir aí, se tiver dúvida com relação a algum livro, me escreva aí para que eu possa ilustrar para vocês, se vale a pena, se não vale, se eu conheço o livro, se eu não conheço. Esse primeiro que aparece aqui, ó, Manual de Catalogação, Exemplos Ilustrados, é aquele que eu demonstrei, esse aqui, ó, esse cinzinho aqui, ó, que eu falei que é grossinho, tem muito exemplo, os exemplos aplicados à ficha catalográfica, mas as regras do ACR estão contempladas aqui, vale a pena também. E, sobretudo, pelo valor, R$ 29,50, né? Então, é um investimento aí que eu não considero muito caro. Agora, se vocês observarem que eu não brigo com a catalogação, tem 3 deles usados. R$ 199, R$ 200. Então, aí já é um negócio mais pesado, que às vezes é melhor você comprar o livro, por esse valor, comprar o livro lá da professora Antônia Memória Ribeiro, aquele grossão que eu mostrei lá de Brasília, porque acho que aquele é muito mais completo do que esse aqui. Tá bom? Esse aqui é só para colecionador mesmo, quem quer ter a obra. Mas, embora seja um livro legal, um livro prático, mas o valor está muito alto. Por quê? Porque já é livro raro. Então, daqui uns dias eu vou anunciar o meu por 500 aí também. Vamos ver se eu consigo obter sucesso nele, né? E aí, sobre comprar em sebo. Ó, eu comprei, hoje eu não compro mais tanto em sebo, só quando eu não acho um livro, né? Mas a maioria das vezes eu acabo comprando novo mesmo. Mas as experiências que eu tive com sebo sempre foram super tranquilas, nunca tive nenhum problema. E olha que eu já comprei bastante coisa, bastante livro em sebo, tá? Na época das vacas mais magras aí, não que elas estejam gordas, mas na época que eu era estudante, não tinha muito verba para comprar livro, aí eu me valia mesmo de sebo, porque o valor era muito mais em conta em se tratando de livro que circula. Aqui está mais caro porque é um livro raro, né? Já é tratado como livro raro, livro que não circula, né? Mais, então, fora de catálogo, então eles colocam lá em cima mesmo o valor. Beleza? Então, depois vocês deem uma navegada mais aqui sobre os outros livros que porventura consigam, que sejam do interesse, desculpa. Bom, eu falei também que a gente está observando um movimento já nos últimos anos, as editoras universitárias, algumas, então UFBA, UFSCar, Unesp, o FPB, de publicar livros, o próprio IBICT, que é vinculado ao UFRJ, de publicar livros
da nossa área. E aí eu divulgo dois aqui, eu posso não, vou colocar lá na biblioteca também, logo mais, que são da área de representação descritiva, e que eu utilizei para a elaboração da aula de marca, e outro eu vou disponibilizar os dois capítulos para que vocês leiam também. Então, o primeiro é esse aqui, ó, Catalogação dos Princípios e Teorias ao RDA e IFLA-LRM. Então, olhem aqui comigo como é que ele trata. É muito legal porque ele faz todo um histórico. Eu não utilizei esse livro para vocês, eu dei preferência para utilizar o Catalogação no plural, porque é uma obra que eu já conhecia. Mas olha aqui que legal, porque ele traz toda a história, aquilo tudo que nós vimos desde as primeiras semanas de aula. Então, os teóricos aqui da catalogação, depois o código de catalogação, o ACR, o ACR2, ISBD, modelos conceituais, que a gente vai abordar na aula 8, que é a família FR, né? FRBR, FRAD, FRISAD. Depois, um novo código de catalogação, que é o RDA, que é a proposição, né? E aqui falando da proposta do RDA, tudo mais. Então, esse capítulo aqui, nós vamos estudar na semana 8, uma proposta do Resource Description and Access, e é provável também que a gente utilize aqui os modelos conceituais do universo bibliográfico, FRBR, FRAD, FRISAD, explicando cada um deles. São esses dois assuntos que vão compor a semana 8. Mas aqui está o livro inteiro, ó. Então, vale a pena, são 131 páginas. Aqui, mais uma vez, super recomendado, porque é uma obra da professora Zaira Regina Zafalon, da UFSCar, que ela mesma escreveu o livrinho de marca que eu falei para vocês há pouco, e ela, além de ser uma pessoa muito gente boa, muito gentil, e escreve fácil, didático, sem muito rodeio, e torna as coisas muito simples de serem entendidas. As coisas difíceis tornam-se simples de serem entendidas. Tá bom? O coautor eu não conheço, então posso falar dela aí, que pela experiência que eu tive de obras, de estudar por obras que foram elaboradas por ela, vale muito a pena. Beleza? Então, eu vou disponibilizar a obra como um todo na biblioteca e os capítulos na semana 8 também. Bom, e o outro livro que eu conheci mais recentemente, que é esse aqui também, publicado pela editora da Federal da Paraíba, que se chama Mark 21 e Outros Formatos de Intercâmbio Bibliográfico. Muito bom, muito legal. Simples também de ser entendido, pelo menos para mim, eu já tenho uma abordagem, um entendimento aí, uma rodagem no que diz respeito ao Mark. Então, para mim, foi super tranquilo de ler, eu entendi perfeitamente, conta a história do Mark, e a aula que eu elaborei de Mark foi baseado nesse livro. Então, eu utilizei aqui basicamente um capítulo, que é esse capítulo aqui do projeto Mark, o Mark 21, a representação da informação em bibliotecas, foi isso que eu utilizei, e depois ele vem trazendo todo o histórico aqui, detalhando, e aí outros formatos Mark, e aí padrão de metadados, que é algo que contempla na nossa disciplina, mas em função da carga horária a gente não vai passar muito rapidamente nisso, falar sobre o Dublin Core, então é um padrão de metadados, e sugiro que, se vocês dispuserem de tempo nos próximos meses, né, durante as férias, possam tratar esse livro, uma linguagem super fácil, super clara e acessível. Tá bom, pessoal? Então, é mais um livro que eu vou colocar lá na biblioteca, que está disponível aí integralmente. Cláudio, por que você não disponibiliza outros que foram publicados já? Por exemplo, o ACR, você tem o ACR aí, eu tenho o ACR, e por que você não disponibiliza? Porque eu não posso, por questões de direitos autorais. É um livro que ainda é comercializado e vendido, então eu não posso dispor dessa obra integralmente para acesso, tá bom? Porque senão eu estou infringindo a lei de direitos autorais. Então, o que eu faço quando eu retiro alguma coisa dessas obras, é muito pouco e ainda assim referenciado. Beleza, pessoal? Então, aí foram 40 minutos de vídeo. Mais uma vez, eu digo que não está associado ao conteúdo programático da disciplina, é só um plus, é só um complemento a pedido, né, de alguns colegas que comentaram, que trouxeram aqui se havia possibilidade de eu gravar um vídeo, comentar vídeo ou comentar sobre os livros que eu tenho que tratam aí da área da catalogação, que me auxiliam na catalogação,
Então, são esses que eu apresentei para vocês, mais o ACR. O ACR também é fundamental, mas o ACR eu tenho ele digitalizado. Belezinha? Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês. Se vocês quiserem que eu comente sobre os livros da área da Bíblia, como um todo, escrevam aí, podem ficar à vontade, que aí eu vou apresentando para vocês devagarzinho. Grande abraço e até mais.